O áudio tá saindo ok, gente? Então, vamos lá começar. Sim, quem queria falar alguma coisa? Maria Fernanda, né? Bom, gente, boa noite de novo, né? Para quem eu vi agora mesmo, de novo, e para quem eu não vi ainda, boa noite, o primeiro, né? O conteúdo da aula, né? Entre essa semana e a próxima semana já está publicado lá na nossa sala, assim como um aviso, né? Uma novidade, que é uma novidade que não é tão boa assim nesse momento, né? Que é o fato de que a licença da UFG para a gente gravar as aulas através do Google Meet acabou no dia 20. Então, isso complica um pouco a gente conseguir gravar as nossas aulas, né? Eu estou fazendo um teste hoje usando a gravação da minha tela e vamos ver se funciona, né? Porque desse jeito são vários aplicativos acontecendo e vamos ver se dá certo. Aí depois eu tenho que editar e publicar. Então, muito possivelmente eu só vá conseguir publicar essa aula, né, se a gravação for bem sucedida, lá para quinta, sexta-feira. Então, é aquela coisa de que toda aula eu vou compartilhar com vocês, toda aula expositiva, né, eu vou compartilhar com vocês o slide do dia e a, a, o esforço, né, que a gente vai ter que fazer nesse período até as aulas presenciais voltarem definitivamente 100% em maio, né, é tentar o máximo possível assistir às aulas ao vivo, porque realmente a gravação ficou bem complicada desde o último dia 20 e foi uma coisa surpreendente mesmo, gente, porque não foi avisado, a gente ficou sabendo, a gente recebeu um e-mail avisando isso no sábado. Então não foi uma coisa muito bem comunicada pra gente não. A partir dessa semana, toda semana que a gente tinha essa aula, né? E como a maior parte da turma tá nas duas disciplinas, é, eu vou fazer de um jeito diferente, né? Eu estava fazendo tudo do ateliê, mas como o prédio do ateliê fecha às 9 da noite, ficava tudo muito corrido. Então, nesse intervalo entre a aula anterior e essa aula, eu venho para casa, né, e transmito essa segunda aula já daqui, porque aí dá tempo da gente conversar depois da aula, sem ter que sair correndo, trancando sala, né. Então, acho que hoje vai ser mais calmo e claro que a parte de conteúdo vai até umas 8h15, 8h20 e depois 8h30 no máximo. E depois, quem quiser, a gente fica mais uns 10, 15 minutinhos para conversar e tirar algumas dúvidas, né? O conteúdo do dia de hoje está dividido em 4 grandes tópicos, que são contexto histórico, pensando a fotografia, que tem muito a ver com aquele texto que está lá no mural na data de hoje. Um pouquinho sobre composição fotográfica e muitas coisas que às vezes elas viraram senso comum, mas que na verdade elas não são tão baseadas em ciência quanto elas supõem ser, né? E um pouquinho de prática. A gente vai ver a partir de uma obra de arte algumas dessas questões, né? Então, quando a fotografia é inventada, o que que acontece assim que é muito revolucionário? De repente, a partir do momento em que se consegue registrar fisicamente, né? E aí não é só capturar, é imprimir e essa impressão permanecer no papel. Essa imagem que é muito fidedigna à realidade, meio que a arte entra em crise. E aí é uma das grandes crises da história da arte que vocês já devem ter visto na disciplina de arte moderna e etc, né? Então, retomando um pouquinho lá daquele conteúdo e pensando nesse momento de invenção da fotografia, a gente tem algumas circunstâncias acontecendo, né?
a gente tem essa reação às disputas entre o neoclássico e o romântico, ou seja, que são dois estilos ali que estão muito vinculados a essa maneira de representar artisticamente, fiel à realidade. Passa-se a retratar, além das cenas reais, nesse momento, quer dizer, né, as retratações, as representações são reais, assim, elas estão preocupadas em serem o mais parecidas possível com a realidade, no sentido de muito mais da técnica, né, da textura, da pele, do cabelo, dos tecidos, dos prédios, parecerem com esses materiais na vida real do que cenas, por exemplo, a, as cenas da Proclamação da República são um exemplo entre desse neoclássico misturado com romântico, né? Embora retrate uma cena de uma maneira muito idealizada, que na realidade a gente sabe que não foi bem assim. Então, tenta-se registrar a história de uma maneira muito mais grandiosa para fundamentar aquelas coisas, os mitos históricos e etc, né? E aí aquela coisa daquela precisão que depois a gente vai chamar de fotográfica, né, que vem da arte desde o Renascimento, ela deixa de ser necessária, né, a partir do momento em que a fotografia se é inventada e se consegue imprimi-la, né. Nesse momento, mais ou menos na mesma época, né, a gente tem o realismo acontecendo. E aí aqui já é uma virada temática, né? Então aqui a gente tem uma preocupação em que as pessoas olhem para isso e identifiquem o que está sendo retratado, nesse caso aqui, né? O vagão, as pessoas, o bebê, a cara de cansaço, a gente sabe que são pessoas trabalhadoras e etc. Mas ao mesmo tempo, a cena deixa de ser aquele mito grandioso e passa a ser a cena do cotidiano, que é o que vai ser o pulo do gato para a arte moderna e depois para a arte contemporânea mais adiante, né? Em relação ao tema do nosso próximo trabalho, né, que é selfie e autorretrato, aí a gente começa a ver que os próprios artistas começam a se retratar também de uma maneira menos idealizada, né? E isso choca a sociedade de uma maneira geral. E o que é curioso é que a sociedade, de uma maneira geral, recebe bem a invenção da fotografia. A representação desse tipo de imagem na arte pintada é que já não era muito aceita, né? Então a gente começa a ver que essa classe trabalhadora, seja ela urbana ou seja ela rural, ela passa a fazer parte da retórica da arte. E isso é muito revolucionário do ponto de vista da imagem de uma maneira geral, porque a gente vem de uma tradição em que apenas as elites são retratadas, né? E aquilo é guardado. O restante é aquela coisa meio que cenográfica, né? Quando aparece, se é que ela aparece. E aí a gente começa a ver algumas cenas mais complicadas e que começam a chocar a sociedade cada vez mais, né? Esse é um exemplo que está errada a legenda aqui, não é o Courbet, é Monet, né? Em que a mulher despida, e assim, a gente vê que é uma cena completamente descabida, né? Uma mulher que está ali sem roupa, num piquenique, encarando o público, né? Tem uma outra ali atrás também, e os dois homens como se nada tivesse acontecendo, né? E aí a gente vem para esse momento em que finalmente se consegue, nos experimentos, né, com a captura da luz para se fazer imagem, se consegue fixar isso em papel, né? Então, nesse momento em que a fotografia é inventada, a gente está transitando nesse período que vai entre o realismo na arte e o impressionismo. A pesquisa artística moderna dá um salto muito grande e isso tem muito a ver com a invenção da fotografia e a proximidade desses artistas impressionistas com a fotografia. Por exemplo, esse cara aí, ele tinha um estúdio, ele era um burguês, né, e tal, tinha um estúdio de fotografia, e ele fotografava, a partir do momento, né, ele recebia os fotógrafos e chamava as pessoas para fotografar. Então, no estúdio dele, muitas fotografias de artistas e de pessoas da sociedade na época foram feitas.
A grande primeira apresentação dos impressionistas na pintura foi feita no estúdio do Nadar, né? E aí a gente vê que a partir disso o espaço pictórico, né, que é esse espaço da intervenção plástica da arte, começa a ser reformulado também, né? Nesse período, além da invenção da fotografia, a gente tem um salto muito grande da indústria, de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, que tem a legenda dele, mas ela está escondida atrás dessa foto, ele inventou a tinta em tubo, né? Ou seja, a partir daí as pessoas conseguem passear pelo mundo afora com os seus materiais sem ressecar a tinta. Então, a experiência de se pintar começa a ser diferente, assim como é a experiência de captar as imagens através da luz, que vai ser a fotografia adiante, né? Nesse próximo slide, vocês vão notar que do começo, né, essa primeira fotografia aqui de cima, essa primeira chapa, né, fotográfica, essa tentativa de se registrar a fotografia do Niepce, de 1826, não é uma coisa que dá um resultado muito bom, né? A gente vê uma mancha, mas não tem uma fixação, uma clareza muito grande, né? Quando a gente passa um pouquinho mais adiante, né, a gente já consegue ver através dessa chapa, com aquele sistema da câmera escura, que é essa que está aqui no nosso cantinho, e provavelmente na disciplina de fotografia, de introdução à fotografia, vocês já devem ter visto, né, algum experimento em relação à câmera escura. A maneira como as coisas, ele conseguiu fixar essa imagem no papel. Não é uma qualidade muito grande, não é uma resolução imensa, e mais ou menos a história. Essa máquina, essa câmera escura ali de cima é uma recriação, né, contemporânea, mas era mais ou menos isso, né? Seguindo as regras e as normas e os modelos deixados por essas pessoas, hoje a gente tem pessoas reconstruindo e fazendo esses experimentos até os dias atuais, né? Aqui eu vou... Deixa eu ver se eu consigo acessar. É mais ou menos essa história, né? Da gente pensar como que esse... É um vídeo sem áudio. Como que esse experimento tem sido feito hoje, né? Ué, já foi? Aí, já tá dando problema. Vou copiar e colar o link aqui para vocês, que aí vocês conseguem ver. Aí no computador de vocês. Mas é um vídeo bem rapidinho. Em que vocês vão conseguir ver essa exposição da chapa pelo sol e como que isso vai acabar se imprimindo, né? Então aqui seria a heliografia, uma maneira de impressão da fotografia através do sol. A gente consegue fazer esse experimento de uma maneira bem simples em casa, mas nesse caso aqui usa betume de asfalto, então não é tão simples a gente fazer em casa assim. Mas é um procedimento que é bem fiel àquilo que acontecia lá naquele momento, né? Aqui a gente já tem outros experimentos fotográficos e se a gente vê aquele primeiro sucesso em termos de fixar a imagem, a captura da luz no papel, do Nice, em 1826, 10 anos depois, a gente já tem o Daguerre, que trabalhava junto com o Nice, fazendo experimentos que parecem até natureza morta, né? Então a gente tem composição de objetos, a gente consegue ver que a textura da própria chapa, ela acaba sendo impressa nessa imagem também, né? Nesse papel que foi digitalizado. Então, em cada vez que a gente processa essa fotografia, essa imagem, para reproduzir, ela vai perdendo em termos de qualidade, que é o assunto da próxima semana, né? A reprodutibilidade técnica.
Aqui do lado a gente tem alguns outros experimentos dele, né? Essa mesa com esse pássaro voando já é ao ar livre e é uma coisa impressionante que ele conseguiu fazer naquele momento, porque era muito difícil de capturar a imagem em movimento. No Boulevard, aqui, que é outro experimento dele, é uma fotografia que ele faz através da janela de um prédio, né? E a gente vê que é muito difícil capturar as pessoas andando. Ele conseguiu capturar só uma pessoa, bem aqui na base, quase perto do telhado. E aqui é o autorretrato dele, né? Que aí eles montavam toda aquela cena, corria e ficava lá se retratando e ficava parado horas e horas, porque o tempo de exposição era muito grande, né? Por isso que as pessoas não saíam rindo nas fotos, porque quanto mais tremido, menos resolução tinha. Aqui no Brasil, ou seja, pelo mundo, todo mundo a gente tende, né, na tradição ocidental da teoria e etc., até hoje, a pensar que tudo foi inventado na França. Mas, na verdade, estava tudo acontecendo em muitos lugares do mundo, né? Aqui no Brasil, tinha um cara de origem francesa que estava morando por aqui, né? O Hercule Florence. E ele já trabalhava com isso, basicamente, com essa impressão, e fazia, inclusive, design gráfico, né? Nesse caso, são exemplos desses rótulos para frascos farmacêuticos e que depois a pessoa ia e escrevia o conteúdo do frasco ali dentro daquela coisa, colado naquele frasco de vidro, né? Naquele período se usava muito o vidro âmbar, bem escuro, mas também se achava vidro claro. E uma dica para vocês verem imagens de boa qualidade é ir no Instituto Moreira Salles, que é de onde essa fotografia é. Lá tem muita coisa interessante. Na hora que a gente está procurando inspiração, ver coisa de boa resolução, né? E feita com boa qualidade é sempre interessante. Se alguém precisar, quiser tirar uma dúvida, quiser fazer um comentário, pode me interromper e a gente vai conversando juntos, né? Aqui também vou tentar compartilhar a tela, né? Aqui a gente tem dois exemplos de fotógrafos que estavam. O Talbot nos Estados Unidos, e que a gente vê que ele também tem uma tendência a fazer essas imagens muito aquela coisa da natureza morta, objetos do cotidiano, né? E claro que tem uma composição aí, por exemplo, essa vassoura na diagonal, ela não está ali à toa, né? Ela está compondo de alguma maneira. E na Inglaterra a gente tem o Muybridge, que esse é um experimento que ficou muito famoso, que também tem ele no YouTube. E vamos ver se vai conseguir passar. Parece que vai. Então ele programa, ele vai fazendo passo a passo, né? Meio que quadro a quadro. E o registro do cavalo vai ficando meio que aquela coisa do stop motion, né? Daquela técnica. Esse seria o primeiro ensaio, assim, bem sucedido, digamos, né? De imagens em movimento. Então ele fez vários experimentos e principalmente com animais, né? E aí isso, na hora que a gente encontra, ele está todo impresso como se fosse uma sequência aqui, né? Uma coisa meio de uma tira em quadrinhos. Através desses registros fotográficos, se descobriu que em algum momento do galope do cavalo, o cavalo fica totalmente no ar, né? Esse aqui também tá lá no PDF, que já está compartilhado com vocês. E aqui é um exemplo das pessoas envolvidas com o movimento impressionista e seus autorretratos ou retratos tirados por algum fotógrafo, né? Então aqui a gente tem o Monet, o Rodin, o Manet, a Sarah Bernhardt, que era meio que uma diva naquele momento, né? O Baudelaire, que é uma pessoa que aparece muito na teoria da moda, nos estudos da moda. E o Émile Zola, que era aquela coisa meio deprimente da literatura daquele momento realista, né? Muito trágica e dramática.
Aqui vocês podem ver que tem uma pose que ela meio que se repete, né, em alguns dos casos, e em outros tem aquela coisa meio que assim, é, tira a foto fingindo que eu tô distraído, né? Nesse momento, a gente tem alguns desses exemplos, ou seja, aqui nas imagens de arte, né? Então a gente deixa de ver a arte com aquela textura tão realista que a gente via no realismo, no romantismo e no neoclassicismo, e a gente começa a ver uma arte que começa a se desprender dessa necessidade de representar o real fielmente, né? E aí a gente vem para o nosso texto do dia. Depois desse contexto, a gente tem um dos nomes, né, que são importantes nessa teoria da imagem e da fotografia. No final, tem uma listinha de alguns autores que são meio que os mais citados. Tem duas mulheres no rol a respeito de teoria da fotografia, etc. Se é uma coisa que interessa para vocês, talvez seja interessante até procurar pelo nome, né? E aí vocês vão ver vários conteúdos sendo produzidos. Tem muita coisa boa. Por exemplo, a página da Wikipedia, de 5 deles, é muito completa e é muito verificada. Então você fica sabendo muita coisa, lista de publicação, o que está disponível em português. Vocês vão descobrir muita coisa dessas pessoas, né? E aí a gente vem com um deles, né? O Roland Barthes, que é um desses franceses que fica muito famoso aqui no na segunda metade do século XX, principalmente. E aí, para ele, a questão da fotografia, ela tem 3 grandes eixos, né? Uma fonte que emite essa fotografia, o canal de transmissão e o meio receptor, né? Essa fonte emissora já é a fotografia em si, né? Aqui nesse quadrado amarelo, vocês vão ver que a fotografia do presidente Kennedy, né, ela ganha um destaque muito grande nessa capa do jornal. Mas, junto com essa fotografia, tem o canal de transmissão, que é o próprio jornal, que tem o título do jornal, tem a legenda, tem a matéria, né? E quem vai ler esse jornal seria esse meio receptor, né? O público é o meio receptor. Então, aquela coisa de função básica da comunicação que a gente vê desde que a gente está fazendo redação no ensino médio, né? Alguém faz através de alguma coisa para alguém receber. Então, Roland Barthes não inventa a roda aqui, não. A gente vê que a coisa é bem direta. Uma coisa que eu adoro fazer, né, é encontrar os jornais de arquivo, né? Esse é um dos primeiros jornais aqui do estado de Goiás, né, que chamava Folha de Goiás com Z. E a gente vê que a estrutura física do jornal impresso daquela época, o jornal impresso de hoje é muito parecido. E se a gente pensar no jornal online, a gente também tem uma estrutura meio hierarquizada entre título, matéria, chamada e a identidade visual, né, do veículo e o uso das imagens. E alguns deles a gente até consegue compreender e notar que tem um propósito, às vezes até mesmo na seleção das fotografias e etc, né? Então, se a gente pensar que, nossa, mudou tanto, né, com o mundo digital, mas na hora que a gente pega um arquivo antigo, a gente vê que mudou, mas não é uma mudança tão radical, né? Muda mais ou menos a materialidade da coisa, mas a ideia meio que parece que é pra gente no digital não estranhar tanto, talvez, não sei. A hierarquia das informações continua bem parecida, né? E aí ele vai falar um pouco sobre esse paradoxo fotográfico. Nesse paradoxo, ele vai fazer essas questões. E quando a gente está vendo imagens pelo mundo afora, né, de uma maneira muito rápida, e agora, em 2021, a gente tem uma profusão de imagens cada vez mais, até invasiva, né, se a gente for pensar. Em muitos momentos a gente nem para muito para pensar qual que é o conteúdo dessa mensagem fotográfica, o que exatamente ela está transmitindo, né? E para Roland Barthes, a fotografia não é o real.
embora a gente, em muitas vezes, tome, né, o registro fotográfico como registro da realidade, para ele a gente chamaria a fotografia do análogo, né, que seria a reprodução dessa realidade, uma representação dessa realidade, né. E claro que quando ele escreveu, né, esse texto, entre o final dos anos 1950 e anos 1960, ainda não existia essa coisa da imagem digital, mas a gente consegue fazer paralelos, né, pensando uma coisa na outra. Então, para ele, a fotografia em si mesma, ela é uma mensagem que, a princípio, ela não carrega significados intrínsecos, né? Ela vem sem código, ela é contínua. E a mesma coisa a gente pode notar que acontece com desenhos, né? Com aquilo que não é registrado através do processo fotográfico, pinturas, cinema e teatro, a gente tem esses registros enquadrados da vida acontecendo, seja ele em que meio for, né? E aí, outra coisa que é muito familiar para todo mundo, né? Que a gente teve, eu na época do vestibular, vocês na época do Enem, a história da denotação e conotação é justamente aquela coisa, né? A denotação é a coisa em si, nesse caso a própria fotografia, e a conotação seria a maneira como a gente lê e interpreta essas coisas, né? Então, aqui nesse contexto, além de ser notada, visualizada, a gente aprendeu a ler essas fotografias, interpretar e trazer esses códigos pra gente, né? Esses significados. Então, aqui é uma fotinha, né, do Roland Barthes. Ele, assim como a geração dele, né, seja estruturalista, pós-estruturalista, se considerava moderno, pós-moderno, eles adoravam, eles eram meio que intelectuais popstar, né? Então tem muita fotografia deles, tem muito registro, a gente consegue encontrar entrevistas gravadas. E aí, nesse caso, né, em relação à codificação da fotografia, a gente tem grandes 6 processos identificáveis. E fica fácil da gente pensar em como que isso acontece a partir de exemplos aqui que eu vou trazer para vocês, né? O que eles chamam de trucagem, né? E que a gente, inclusive, tem uma gíria, nem sei se está na moda essa gíria mais, que é dar o truque, né? Seria assim, você quer reforçar tanto uma mensagem que você altera a imagem. Então, esse cara aqui é Brian, não sei o que o nome dele. Ele era correspondente de guerra, né, do Los Angeles Times lá em Basra, no Iraque. E aí, para reforçar a mensagem, ou seja, o conteúdo em texto não estava muito distante da realidade. Mas para ilustrar o conteúdo em texto, ele alterou a imagem e aí virou toda uma questão ética. Isso é ensinado até hoje no curso de jornalismo como exemplo do que não fazer, né? Nesse caso, ele misturou, né, o original da foto 1 de uma outra foto 2 e compôs meio que assim. E tanto a foto 1, principalmente a foto 1, né, a foto 2, quer dizer, a gente vê que, a princípio, na foto 1, a arma está apontada meio que na direção das pessoas, né? Na foto 2, ele já levanta e faz assim. Então, dá a sensação de que ele está falando sobre alguma outra coisa que a gente não está vendo na imagem, né? E aí, para reforçar o fato de que esse soldado não estava ameaçando essas pessoas, mas estava meio que ali avisando que estava tendo bombardeio, né? E estava ali meio que vigiando. Ele juntou as duas fotos para reforçar essa imagem, para tirar o ângulo da arma dessa coisa da linha da leitura da imagem, né? Que parece que ele está apontando a arma para as pessoas que estão sentadas e tem 2 pessoas até fazendo assim, né? E aí, essa coisa da gente alterar imagens para um determinado propósito é muito complicado em termos da imagem de imprensa, principalmente, porque ela leva a enganos, né? E meio que traz um questionamento sobre a própria veracidade daquilo que você está dizendo. Então, a gente vê essa coisa acontecendo com muita frequência, né? Inclusive
para nós, mulheres principalmente, embora isso tenha acontecido com muita gente do gênero masculino também, os próprios ideais de beleza são muito fora do propósito. E a gente vê muito claramente as pessoas dando truque para ter uma cintura mais fina, um peito mais assim, uma boca mais assada e etc, né? Aqui, além da trucagem, né, que seria essa manipulação deliberada da, da, da fotografia, essas são duas contas do Instagram que eu sigo e que eu gosto muito, né? A Dena, ela é uma ex-modelo, né? Ela já está próxima dos 40 anos aí. E, assim, são fotos que ela ensina como fazer essas poses para você sair com o corpo do jeito que você acha que tem que ser, né? E é meio aquela coisa de rede social mesmo, né? Uma coisa é a fotografia que você posta e outra coisa é que a sua amiga posta. Você tem umas amigas que são mais más do que o tradicional, né? Essa segunda aqui, né, daquele reality show, ah, que a Tyra Banks apresentava, é, teve exatamente, é essa mesmo. É, Nos anos 2000 teve essa onda dessa pose que a gente via muito em revista de moda. Até hoje eu não entendo o que é bonito nessa pose. Mas todo mundo tirava essa foto com essa pose que estava na moda, né? E aparecia no programa. Então essa coisa da pose tem muito a ver com o resultado que você vai ter da foto depois e o que você quer dessa foto, né? Então, quando a gente tem uma fotografia que é um registro meio que uma coisa de paparazzi, geralmente são aquelas fotografias que tem um clickbait, né? Fulano de tal era linda, veja como ela está horrorosa agora. Você vai ficar aterrorizada, né? Tem também a brincadeira com os objetos em cena. E tem muito a ver isso com os memes, né? Que inclusive é tema de uma das nossas aulas. Então aqui esse fotógrafo, né, o Lula Marx, tirou essa foto propositalmente do Hugo Chávez na época, meio que foi o boom, né, daquele momento em que as pessoas até hoje falam isso, que o Brasil vai virar uma Venezuela, etc, etc. E era o ápice da tensão nos últimos anos, né, entre Estados Unidos e Venezuela. E aí, nesse registro, né, que foi o registro escolhido pela Folha de São Paulo, duas coisas do cenário lá do fundo aparecem com o Chaves aparecendo no registro do Mickey, né? Então é toda uma ironia ali em relação à indústria de massa estadunidense e toda essa rixa que existia entre essas ah, esses dois países, essas duas culturas, né? Um outro exemplo é a questão e nesse caso não é a fotogenia utilizada com o propósito de falar que a pessoa é fotogênica, mas a fotogenia da imagem, né? Muitas vezes a gente vai tirar fotografia contra a luz ou numa coisa que está meio escura, e aí a gente precisa editar essas características para a imagem ficar mais interessante esteticamente, né? Mas também mais visível, né? E aí esse é um recurso que sempre existiu, na verdade, né? Se a gente vê a cintura das mulheres vitorianas, vocês vão notar com muita frequência que tem meio que uma tira preta para afinar a sensação da cintura, né? Aquilo não era só espartilho, não. Aquilo tinha um truque de edição na hora de imprimir essa fotografia ali, naquele negativo que a gente tira quando a gente tinha aquela fotografia analógica, né? Uma outra questão que ele vai chamar de estetismo da fotografia seria mais ou menos essa coisa de se pensar a imagem fotográfica como objeto de arte, né? E tentar parecer o máximo possível com esses registros pintados à mão, seja ele em desenho, em ilustração, ou em pintura mesmo, dependendo da técnica que vai acontecer, né? Então, essa é um outro processo, né, chamado estetismo. E aqui seria a sintaxe, que é um pouquinho diferente para Roland Barthes da sintaxe visual, que é a coisa da leitura de imagens, que vocês vão ver com detalhes no penúltimo semestre, no sexto período, acredito eu.
E que é aquela coisa de contar uma história através de imagens, né? Então aqui a gente nem precisa de uma legenda para saber que esses homens se cruzam em um dado momento e um olha para o outro depois que eles se cruzam, né? Então é meio que uma narrativa através dessa imagem aí. E aqui essa é a parte em que a gente vê muita coisa publicada na internet, muita coisa no YouTube, muita coisa de coach, etc., em relação à composição, ao assunto da imagem, à organização e ao enquadramento, né? Então, a gente vê demais se usando a regra dos terços e o enquadramento a partir dessa regra dos terços. A partir daqui, eu vou mostrar algumas imagens e vamos pensar se a gente descobre qual que é o assunto dessa imagem, aí a gente vai ver a regra dos terços um pouquinho depois, né? Nessa fotografia aqui, vocês conseguem notar com clareza qual é o assunto da imagem? Sim, eu tenho essa sensação também, Heloísa. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se é uma coisa que eu precisaria de uma legenda para ter certeza, né? Porque a gente vê que tem muita interferência aí no meio. Então, isso, tem muita folhagem, tem muita coisa interferindo, né? Tem a rede, ou seja, tem o ângulo, né? Se a gente quisesse dar um enfoque maior na casa, seria melhor ela tá numa diagonal para a gente ter uma noção um pouco de tridimensionalidade da casa, né? Então, é uma imagem que assim, a gente consegue visualizar, mas que ao mesmo tempo tem muita coisa no meio, né? Que atrapalha um pouco essa visualização. Nessa aqui, eu já tenho uma outra dúvida. Nessa aqui eu tenho a impressão que é meio aquela fotografia para registrar uma coisa e a gente não sabe exatamente o que, que é, para lembrar depois, é aquela que a gente fica na memória do celular, a gente nunca volta nela e depois a gente esquece para que a gente tirou aquela foto, né? Pode ser do pássaro, pode a pessoa ter achado interessante a cerca, a pessoa pode ter achado estranho esse poste, né? Que tem duas texturas ali. Tem várias linhas acontecendo, né? Então a gente tem aqui essas linhas que vão dar essa noção da cerca, tem as diagonais ali através dos galhos, né? Tem uma coisa no meio, dividindo a imagem ao meio. Então, não seria muito uma fotografia. Isso, exatamente. É muita informação, é uma imagem poluída, é uma coisa que. Aquele negócio que a gente vê mais ou menos nas redes sociais do tiozão, né? Aquele registro que ele acha que tá arrasando, mas não tá muito. Ou seja, quando a gente vai tirar uma fotografia e que a gente quer que essa fotografia tenha algum impacto, né? Por que tem gente que faz muito sucesso na rede social e gente que não? Principalmente depois do Instagram, né? É justamente essa coisa, né? Aquilo que motiva as pessoas a verem. Se o assunto não é interessante, se não está trazendo uma informação interessante, tem muitos elementos distrativos. Tem essa coisa da orientação, né? Então, as pessoas tendem a recortar muito a imagem, mas aí depois ela não se encaixa bem em nenhum lugar. A coisa do formato. Hoje mesmo, né, na hora que a gente estava tirando as dúvidas na outra disciplina mais cedo, a gente vê claramente uma distinção entre a atividade que é feita no computador, né, e a orientação em que a atividade é entregue, do que quando a gente está fazendo no telefone. Então a gente vai notar dentro disso tudo várias questões. Então a gente tem os padrões, as texturas, as linhas, as formas geométricas, a luz, a sombra, a simetria, o equilíbrio, né? E a gente vai começar com alguns desses elementos agora. Então a regra dos terços, ela é basicamente dividir esse espaço, né? Seja ele retangular, horizontal ou vertical, em três colunas verticais e três colunas horizontais, todas simétricas uma à outra, né? Todas paralelas.
na regra dos terços, a gente vai ter 9 pontos em que essa grade vai cortar uma outra para você organizar isso. Vocês vão ver que provavelmente nas aulas de arte lá do ensino fundamental, a gente tinha um pouco disso, né? Daquela página quadriculada, que a gente fazia transferência de uma coisa para outra. O raciocínio é basicamente o mesmo, né? Uma outra versão dessa regra dos terços, ela aproxima um pouco mais as duas colunas centrais, né? E ela vai meio que fazer um eixo horizontal meio que centralizado, que vai se chamar a seção dourada. E aí a gente vai ter algumas versões disso, né? Os triângulos dourados é o mesmo raciocínio, mas na diagonal. Os triângulos harmoniosos também. A espiral dourada é aquela coisa meio que da lei áurea, né? E que a princípio ela faz muito sentido, mas se a gente quiser forçar a barra, a gente acaba conseguindo encaixar qualquer coisa dentro disso, né? E a seção espiral, que a gente vê uma semelhança um pouquinho parecida com a espiral dourada, mas ela não tem essa linha que vai acompanhar o movimento das mesmas coisas, né? Tem outros modelos também acontecendo aqui. A gente tem a cruz, que muita imagem artística gosta muito disso. A massa focal, que a gente vê isso acontecendo muito e na imprensa. O arranjo em V, o em L, o radial e a curva composta, a gente vê muita imagem artística também. A diagonal, a gente vê, além da imagem artística, acontecendo muita imagem publicitária impressa em revista, principalmente. É aquela que geralmente a gente acaba desdobrando a página, a gente vê com muita frequência. A piramidal e a radial, elas são um pouco menos comuns, assim, de ver, mas elas ainda acontecem. Então, a partir dessa aula, o que eu sugiro é vocês olharem as próprias redes sociais, os canais que vocês acompanham, etc., para ir meio que distinguindo, vendo se vocês conseguem visualizar isso faz sentido, né, para vocês. Aqui eu já apresentei alguns modelos alguns exemplos de fotografia que não são tão bons assim, né? Agora seria basicamente os exemplos que são muito bons. Então aqui a gente poderia pensar que é mais próximo da seção dourada do que da regra dos terços, mas a gente ainda tem uma coisa ali dessa organização da imagem meio que em 9 áreas distintas, né? Sendo que o foco da imagem é simétrico no meio, e essa imagem ganhou um prêmio internacional em 2020, né? É um prêmio que acontece, tem essa premiação em dinheiro, e pessoas que não são fotógrafos profissionais que conseguiram captar esses registros, e registros em uma qualidade de resolução de imagem alta, acabam se inscrevendo, e esse cara é um brasileiro aqui na costa, quando teve aquele derramamento de petróleo na costa do Brasil, ali do Nordeste. Aqui é um exemplo já de imagem artística, né? Então a gente tem mais ou menos, esse é um dos exemplos de fotografia contemporânea, seria mais ou menos aquela coisa do estetismo que o Roland Barthes fala, que é essa coisa de tentar registrar uma cena que tem meio que uma qualidade pictórica, né? Então a gente tem uma coisa meio dramática, um jogo de luz. Então, da direita para a esquerda, a gente tem muito escuro, com foco de luz ali no fundo, e ela vem clareando aqui, e a gente vê a pessoa olhando para trás. E quando a gente vê a pessoa olhando para trás, a gente vê que tem uma outra pessoa passando ali escondidinha atrás da árvore, né? Então seria uma coisa que ela mistura um pouco da sintaxe do Roland Barthes e um pouco do estetismo também. Agora aqui a gente tem um estetismo completo, né? E esse é um fotógrafo que eu sugiro que vocês deem umas olhadas aí nas imagens dele, porque tem eu coloquei aqui, né? Que teve uma vez que eu coloquei as imagens de nu, que teve gente que ficou horrorizada. Então eu aprendi a lição e tenho evitado colocar coisas muito eróticas, né? Mas o Mapplethorpe é um exemplo de artista que tem muita coisa bonita, e as coisas registradas, sejam elas naturezas mortas ou as pessoas, né? E majoritariamente a gente tem muitas celebridades sendo fotografadas por ele, mas a gente tem
muitos homens super musculosos, né, daquela cena dos anos de 1980 nos Estados Unidos, é, da cena homossexual e tal, são imagens muito bonitas mesmo, assim, lembra as esculturas dos romanos e dos gregos, aquela coisa do músculo, da pose, da simetria. Então tem um diálogo muito grande, só que o meio dele é a fotografia, né? E agora um exemplo, né, do nosso cotidiano, de coisas da arte que a gente nem entende porque que ganhou tanta fama, né? Nesse caso a gente tem o exemplo da Mona Lisa. Então, muitas das histórias ao redor da Mona Lisa, elas têm alguns motivos, né? Um dos motivos é que pouquíssima coisa que o Leonardo da Vinci pintava sobreviveu. Porque ele era muito bom em muita coisa, só que ele não tinha muita paciência, né? Então a quantidade de coisas que ele fez em vida, que ele deixou para lá e nunca mais voltou para terminar, é muito grande. E a parte de preparação dos materiais para as pinturas não era o forte dele mesmo. Então se a gente vê que o craquelado das poucas pinturas que sobraram dele é, é muito maior do que outras pinturas renascentistas do mesmo período, né? Então a gente tem essa imagem e a imagem da imagem, né? Então aqui seria no domínio público essa imagem, se você acessar esse link, vocês vão ver que ela tem uma resolução bem alta, você consegue aproximar muito. Se você entrar no site do Museu do Louvre, já tem uma mudança de tonalidade aí, né? E aí a imagem da imagem. Então a gente tem uma luz um pouquinho mais amarelada, talvez seja a resolução do meu computador, talvez seja o processamento dessa imagem no site do Louvre. Então, cada vez que a gente processa essa imagem de uma maneira, ela tem mudanças, né? Às vezes elas não são mudanças radicais que o olho leigo às vezes não percebe, né? Mas a gente que vai começando a trabalhar com imagem, com arte, com design, com moda, a gente começa a perceber esses mínimos detalhes e isso acaba fazendo diferença pra gente, né? No mesmo site, se você vai clicando, você vai aproximando. E o que é muito engraçado é que ver essa imagem ao vivo, e com certeza tem pessoas da turma que já viram, e vê-la pelo site é muito melhor ver pelo site, porque ao vivo tem várias confusões acontecendo que a gente vai mostrar aqui também, né? E aí tem aquela coisa de se registrar vendo em presença da Mona Lisa, não é nem vendo a Mona Lisa, né? Que é aquela coisa da rede social. Quando a gente aproxima muito, a gente vê esse craquelar, né? Ou seja, ele não preparava muito a tinta, misturava ela de qualquer jeito e a fixação dela não é boa. Por exemplo, a Santa Ceia, que é o afresco que ele tem na Catedral de Milão, dizem que ele não vai durar mais do que 100 anos, realmente, porque como não preparou, não rebocou a parede, ela vai descamando, não tem muito o que fazer, né? Se a gente interferir muito, acaba ficando igual aquela senhora da Espanha que fez aquela coisa na carinha da pintura dela lá, né? Se você estiver no Louvre e fotografar a Mona Lisa num dia que não tem ninguém, aí você já vai ter a interferência da moldura e você vai notar que tem um reflexo do queixo para a parte para cima, que é o reflexo da iluminação e da tela que está atrás, né? Então a gente acaba tendo muita interferência. E aí nisso, eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse exemplo na leitura da próxima semana, né? Do Walter Benjamin, da reprodutibilidade da coisa. E aqui já são registros das pessoas na sala da Mona Lisa, né? Então, uma das coisas que talvez tenha sido positiva, essa imagem aqui é de junho de 2019, em 2020 começou a pandemia, né? Então, essa coisa do turismo de roteiro corrido era o que estava acontecendo antes de 2020, né? Então, a sala da Mona Lisa, quando eu vi a Mona Lisa, que foi em 2011, era isso já também. E aí é essa coisa, né? É melhor ver ela assim, lá em pessoa, ou ver com calma na sua casa, né? Ali é meio que o frenesi da hora e não dá para ver direito, tem muito reflexo. Para vocês verem, a maioria das pessoas nem tá olhando para lá, né?
E aí sempre tem um bonitão que tá lá com a mão pra cima, tirando a foto e tampando a visão de todo mundo. Então, o registro do registro das pessoas se registrando, né? E a gente vai meio que virando aquela coisa meio de... Aquele espelho que a gente começa a ver milhões de imagens nossas, né? É meio que essa história mesmo. E aqui seria do ponto de vista se eu fosse a Mona Lisa, né? E tivesse olhando as pessoas me olhando. Então, também é muito louco, né? Porque aí tem essa cerquinha e sempre tem segurança, e sempre tem gente brigando, e sempre tem gente empurrando, e é aquela confusão. E tem um monte de outras coisas que as pessoas acabam nem vendo, porque a sala tá tão confusa por causa da Mona Lisa, que a gente não aproveita o resto, né? Então, realmente, e todo esse fuzuê para ver uma imagem que todo mundo já viu antes, né? Nem que seja digitalmente, pela internet ou no livro de história que a gente aprende na escola. Aqui são alguns dos exemplos de como que as pessoas da arte contemporânea acabam pegando isso para fazer algumas experimentações, né? Nesse caso, é uma experiência imersiva, usando aquele óculos 3D que, para mim, por exemplo, eu não vi essa exposição, não. Mas eu vi uma outra do... Gente, aquele artista Klimt, Gustav Klimt. E me deixou meio tonta, assim mesmo, sabe? Me deixou meio desorientada. Eu acho que não é uma coisa pra todo mundo, não. Ou às vezes é porque eu não tô acostumado com isso, né? Quem vê muito videogame deve estar acostumado. E aí tem essa coisa meio de que você está dentro da pintura, né? Talvez isso até seja mais prazeroso do que estar lá vendo a Mona Lisa ao vivo no Louvre. Ao passo que também, e aí esse também é um dos motivos pelo qual a Mona Lisa ficou tão famosa, né? Que artistas contemporâneos começaram a usar a Mona Lisa nas suas obras de arte, né? Então aqui a gente tem o Warhol, que é aquele da pop art, que bombou, né, nos anos de 1960 e 1970. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, da Mona Lisa com o cachimbo, pelo Bataille, o Bataille. Aqui um outro exemplo, uma coisa mais desconstruída, né, do construtivismo russo, do Malevich. E, inclusive tem x's ali, né, na Mona Lisa. Então, esse pessoal da arte contemporânea, né, da arte pós-moderna, eles vêm meio que pegando essa imagem, fazendo uma imagem da imagem, inclusive imagens fotográficas, né, e colocando em xeque qual que é a graça da Mona Lisa. Mas ao mesmo tempo que você coloca em xeque a graça da Mona Lisa, você contribui para a Mona Lisa ficar mais famosa ainda, né? Então é uma coisa muito contraditória, que é muito característica da arte contemporânea de uma maneira geral, né? Aqui são duas versões do Duchamp. Aqui é uma outra, ele fez várias, né? O nome do Fernando Botero aqui tá errado, é Botero, não é Boterno, que é um artista colombiano que toda a obra dele são pessoas bem redondinhas, assim mesmo, né? O Salvador Dalí também, e ele coloca na Mona Lisa o próprio olho dele, aquele olhar meio enlouquecido, assim, com o bigodão, né? E aí o Rauschenberg, que é bem mais próximo da gente, né? Que é um dos artistas mais vendáveis na arte estadunidense até hoje. E ele produzia muita coisa, e muita coisa assim. Ele pegou, por exemplo, aqui, né? Na primeira imagem, a Vênus de Milo, do Botticelli, e aí ele vai misturando algumas referências nessa Mona Lisa. O Banksy, que é um artista aquele que ninguém sabe a identidade verdadeira dele. O Basquiat também tem a versão dele da Mona Lisa. Aqui é uma artista, e aí a gente tem vários dessas páginas, né, desses influenciadores e influenciadoras que eu acho bem interessante, inclusive, essa coisa da maquiagem, né, de você se transformar em 3D numa pintura, né? E uma das coisas mais famosas e que eu acho que para a educação infantil no Brasil ainda tem um papel muito fundamental é essa coisa da Turma da Mônica, né?
E a Turma da Mônica na história da arte, as exposições e tudo que é patrocinado, que ainda faz muito sucesso, né? Aqui, aí a gente já entra na polêmica do da proporção áurea, né? Então, se a gente parar para pensar assim, a gente tem a impressão de que a Mona Lisa tá dentro dessa proporção áurea. Mas se a gente mudar a proporção, essa proporção também vai mudando, né? Então, tem gente que fala que a proporção áurea espelhada seria o mais perfeito de tudo. Mas se a gente usar esse espelhamento, a gente acaba deformando de uma maneira muito importante, né, o que está sendo retratado. Ou seja, se a gente forçar muito a barra, a gente consegue fazer com que quase tudo encaixe naquilo que a gente está defendendo, através da manipulação da imagem, da trucagem, né? E em termos de conteúdo importante que se relaciona, né, com essa coisa da linguagem fotográfica em relação à cultura visual, é isso. E aqui tem as nossas referências do dia. E estou aqui para responder dúvidas, comentários, etc, etc. Sim, sim, a coisa da aura é a coisa. O Walter Benjamin, né, vem falar sobre isso, que é o assunto da próxima semana, inclusive. Mas é isso mesmo. É meio que o fetiche, né, daquilo. É, e com essa comercialização intensa da arte, da imagem, etc., é, isso meio que vira uma coisa que não se esperava, né? Provavelmente Walter Benjamin, lá na década de 1930, quando ele começou a escrever sobre isso, ele não preveria o que ia acontecer daqui 100 anos, né? É, é muito louco. Ainda eu nem mostrei aqui, né, a coisa, a parte das lojinhas dos museus, que tá tudo encalhado depois da pandemia, né? Mas, gente, tem caneta, né? Tem caneca, tem pastinha, tem camiseta, tem de tudo. Marca texto, marca página. É, é uma coisa muito louca mesmo, né? Sim, Gabriel. É exatamente isso. É, e por isso muita gente que vê não apenas a Mona Lisa, né, mas algumas outras pinturas, e que aí vai ver que na hora que vê pessoalmente ela é muito pequenininha, tem vidro, tem cerquinha, tem gente, tem vigia, né, que aí você fica muito tempo na frente da obra de arte, o cara já vem tipo assim, ó, minha filha, caminha, circula. E a gente meio que se decepciona mesmo, tem essa coisa, né? E tem, claro, né, a coisa que tem muito a ver com a,
a nossa próxima atividade, né? Que é a pessoa, ela tá mais. As pessoas, de uma maneira geral, e a gente vê muito isso em museus famosos, né? Elas estão mais preocupadas em registrar a selfie delas na sala do que em parar para olhar mesmo. Então é aquela coisa para compartilhar rápido e é uma coisa mais de registrar mesmo, né? De se geolocalizar naquele espaço e vida que segue, vão fazer as outras coisas programadas da viagem, né? Ah, então vamos lá. Hoje eu divulguei a atividade para a gente começar a pensar nela, né? Aí na semana que vem, que a nossa aula é assíncrona, é a leitura do texto, eu vou postar alguns exemplos de algumas edições das aulas das turmas passadas, né? Então a atividade dessa vez é meio que é uma coisa mais para a gente produzir imagens através do que a gente foi discutindo, né? Então, hoje a gente termina de entregar a, a primeira atividade e aí a gente vem para a segunda, né? Ah, eu tenho que compartilhar aqui a tela, que senão vocês não vão ver. Eu vou dar um zoom para aumentar um pouco a letra. Então, a gente pode negociar a entrega dessa atividade com uma semana a mais. A princípio, eu pensei em basicamente 15 dias, né, para a gente fazer. Aí a gente vai pensar nesse autorretrato. E como no mundo contemporâneo a gente vê muito mais a selfie, né, com essa nomenclatura do que o autorretrato, a gente vai tentar, vocês vão produzir 3 autorretratos tendo como base os assuntos que a gente discute, né? Então, eu vou abrir aqui o PDF com as orientações detalhadas. Então, até aqui, né, até o dia 26, até o dia 26 de, não, até o dia 1º de fevereiro, que aí na semana que vem vocês vão ler sobre reprodutibilidade técnica, originalidade, cópia, autoria e tal. Aí a gente vai ter esses grandes conceitos aqui, a gente vai ter 4 grandes conceitos. Em toda vez que a gente vai falar em conceito, a gente tem esses exemplos que a gente vem trazendo, né? E os desdobramentos. A partir da cultura visual, a gente tem, por exemplo, o estudo da produção de sentidos, e aí a gente tem, na prática, a gente começa a perceber que muitas imagens são produzidas com determinados objetivos ideológicos, né? A mesma coisa vai acontecer com o uso da perspectiva, com muito dessa herança da modernidade, e com o uso do panóptico, que é aquele que a gente viu na última aula. Na próxima aula, vocês vão ver essa coisa com mais detalhe, né, no texto original do Walter Benjamin, da áurea, da fetichização da arte, dos objetos da imagem, etc. Essa coisa da expectativa versus realidade, quando a gente encontra o original versus tudo que a gente vê derivado disso, né, as reproduções, e a aula de hoje sobre linguagem fotográfica. Então, vocês vão entregar um arquivo de apresentação, pode ser um PowerPoint, pode ser um Google Apresentações, se vocês preferirem fazer no próprio Word, converter depois para o PDF, o formato vocês vão decidir. Vocês vão fazer 3 autorretratos, né? E para cada um, eu quero saber como que foi esse processo de criar esse autorretrato. Até aqui, ficou tranquilo, Ana Júlia? Então tá. Para cada autorretrato, eu quero que tenha o autorretrato, um slide que você vai fotografar, vai mostrar, né, seus rascunhos. Então, se você gosta de desenhar, você pode usar o desenho. Se você gosta de pintar, você pode usar a pintura. Se você gosta de
manipular a imagem digital, você pode usar esse recurso. Se você quiser fazer uma escultura de si mesma, fica à vontade. Então, são 3 autorretratos com 3 temas que são os nossos grandes conceitos, né? Então, para cada autorretrato vai ter um slide, uma página de rascunhos, né? E você vai falar um pouquinho sobre esse autorretrato. Qual que é o conceito que você pensou? E assim, como que você trouxe o conceito para você, né? Porque, claro, que a gente está aqui aprendendo o nome de autores e tal, mas o que é importante é a gente se relacionar com isso, né? Para isso fazer sentido e para a gente levar isso adiante quando a gente vai trabalhar com imagem, com cultura visual no futuro, né? Então, você vai ter 3 autorretratos com seus respectivos rascunhos e com essa conversa que você vai falar qual que é o conceito que você escolheu. Você pode escolher fazer 3 autorretratos distintos do mesmo conceito, você pode escolher um conceito para cada autorretrato. Então, cada arquivo que vocês foram mandar vai ter pelo menos 10 sessões ou 10 slides, né? E aí eu compartilhei com vocês um livrinho, né? E eu falo livrinho porque ele é fininho mesmo. É, que é uma historiadora da arte brasileira, a Kátia Canton, que ela vai selecionando, para cada livro que ela publica, ela tem os temas, né? Então, nesse livro, são exemplos de artistas que usam o autorretrato. E aí tem artistas que vêm desde a arte moderna, né? Acho que uns 2 exemplos do que é pré-moderno e até a contemporaneidade. Tem muita gente do Brasil, né? Tem muita arte brasileira, então é uma coisa meio que para inspirar, né? E é claro que se vocês clicarem autorretrato no Google vai aparecer 3 milhões de coisas que vocês também podem usar. Então, com essa atividade, né? A gente vai relacionar teoria e prática através do nosso conteúdo, experimentar um pouco dessa prática artista e daquilo como linguagem que vocês se sentem à vontade de fazer, né? E tentar conectar o conhecimento acadêmico ao nosso cotidiano. Nosso cronograma, basicamente, a gente lança a atividade de hoje, atendimentos assíncronos na próxima semana, síncronos na semana seguinte, e a ideia é entregar no dia 8. Tá, os critérios de avaliação estão aqui, né? Essa atividade vale 5, ela é a segunda metade da nossa N1. E vamos lá explicar, repetir, né? Conversar sobre os rascunhos. Então, gente, quando a gente faz eu vou falar do desenho, mas isso provavelmente vai acontecer com várias coisas, né? Às vezes a gente tem uma ideia no meio da rua, vamos supor. A gente rabisca numa agenda, num caderno, em alguma coisa. Às vezes, né, quem tem aquele aplicativo touch no telefone usa aquilo. E aí depois a gente vai aperfeiçoar isso. A ideia do rascunho é isso, Ayla, você me mostrar de onde surgiu aquilo. Ele pode ser um rabisco que você vai fotografar e anexar depois, ou pode ser uma ideia digital que você teve, né? Colocar uns 3, 4 rascunhos desse processo aí, de quando você começou até quando você terminou. Para eu ver o processo, né? Para eu tentar entender como foi a história dessa criação. Ficou mais claro agora? Nada, gente. Vocês acham que 2 semanas dá? Ou a gente pega mais uma? Sim. Então vou já mudar aqui na data, porque pelo que eu tô
hoje eu conversei com a professora Lorena, ela falou que vocês estão com muita coisa para fazer mesmo. Sim, Rayane. Então, assim, é, vocês vão apresentar o autorretrato finalizado, aquilo que você escolheria para postar na sua rede social, vamos pensar, né? E aí, os rascunhos é meio o seu processo, que não precisa ser tão bem acabado, né? São rabiscos, ideias, ou mais ou menos antes do trabalho finalizado, né? E aí vocês podem trabalhar com fotografia, com filtro, né? Com Photoshop, com desenho, com pintura, né? Na semana que vem eu vou postar alguns exemplos que eu já pedi autorização, né, para as pessoas das turmas anteriores e elas deixaram. Que aí eu vou colocar para vocês verem, né? Tem de vários tipos. Tem gente que optou por fazer temas através de cores, né? E aí, dentro desses grandes critérios gerais que eu coloco, as pessoas vão inventando coisas delas ali no meio, né? Então, Maria Luísa, vamos deixar mais uma semana, né? Vamos ali, data de entrega vai para a semana seguinte. E aí, no dia 8 de fevereiro, a gente começa a, a se organizar, né, para a N2, que vai ser o seminário, que aí é uma atividade só e provavelmente vocês vão fazer em grupo. Mas aí a gente começa a se organizar no dia 8 para começar apresentações depois do carnaval, se não me engano. Então é isso aqui. Foi pro dia 15, sim, Tainá. Ah, é mais ou menos a coisa da composição. É, ou seja, se você vamos supor que você vai apresentar os seus autorretratos, mas aí você não, não compõe a página, sabe? Você coloca lá e manda. Então, essa coisa de como você organiza o espaço, a composição, a quantidade de coisas que tem em cada página e tal, de texto e etc., é mais ou menos isso que eu quero dizer. Sim, Heloísa. Claro que se você quiser, lá no nosso plano de ensino tem os conceitos que a gente vai trabalhar até final de março, né? Comecinho de abril. Se vocês quiserem se aventurar por outros conceitos, eu não vou me opor, não. Eu coloquei os que a gente trabalhou até agora para ficar mais coerente, né? Mais pedagógico. E sim. Uhum. É exatamente isso, Tainá. A coisa do panóptico em si, e isso traz muita confusão mesmo, é, é complicado porque o panóptico prédio, né, ele é uma coisa que tinha uma função. Aí vem o Michel Foucault, já no pós-modernismo, né, e pega esse conceito e vai estudar a partir dessa construção, que é um prédio que foi feito com um objetivo, como que a gente acaba pensando e produzindo imagens de vigilância sobre uns aos outros, né?
que são derivadas dessa ideia do panóptico, né? A vontade que a gente tem de vigiar as pessoas sem que a gente seja visto. E aí, esses dispositivos de vigilância, que é uma das questões complicadas desse conceito, porque tem aquela coisa de que, por exemplo, se a gente está numa prisão, igual aquela prisão cubana, vamos supor que eu estou numa cela. Como eu vi como meu prédio e tem toda a rotina da prisão, eu sei que eu estou sendo vigiado o tempo inteiro. Quando a gente tá passando na rua, né, e quando a gente entra no comércio, tá lá, sorria, você está sendo filmado. Então, você sabe que está sendo filmado, possivelmente, tem até o uso de câmera fake, né, para meio que intimidar. E quando a gente tá passando na rua, a gente nem sabe onde tem câmera do que direito, né? Aí é o grande pulo do gato, né, que é o complicador de se pegar o panóptico lá do Bentham, transformar esse conceito na opinião, no estudo do Foucault, e aí ele vai aplicar isso em instituições de saúde, em manicômios, em escolas e prisões, e como que a contemporaneidade, a gente pegou essas imagens e naturalizou isso a um ponto que, mesmo a gente sabendo que a gente está sendo filmado, como a gente não está vendo quem está filmando, a gente meio que naturalizou a coisa de uma maneira que a gente nem liga muito. É basicamente a grande coisa, se a gente pensar nesses 150 anos, desde a construção lá do prédio até 2022, né? Uhum. E era antes, né? Essa coisa, a noção era essa coisa da hierarquia, das posições de poder e etc. E aí hoje não, a gente tem várias possibilidades e a gente acaba fazendo isso também, né? Eu não sei quantas pessoas moram em prédios que tem sistema de segurança. Gente, no meu prédio o tempo inteiro tem alguém olhando tudo e dedando um ao outro. É uma coisa muito louca, assim. Por fim, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo da próxima semana. Sim, Ana Júlia. É bom, né? Então tá, deixa eu anotar aqui que aí eu edito aqui. Aí vocês preferem dar um tempo entre a aula de história do texto, tipo começar a orientar aqui lá pelas 8 da noite, a gente vai até as 9 e pouco, ou vocês preferem emendar? Tá bom. Então, atendimento nessa daqui também. E aí a gente pode, inclusive, é, e acompanhar o texto juntos, né? Na próxima aula, se for, ao invés de ser uma apresentação, a gente vai lendo e vendo o que acontece. A, sim, Ana Carolina. Sim, Ana, eu vou postar para vocês, compartilhado no PDF, vou organizar é, os exemplos, né, das pessoas que me autorizaram para mostrar. E aí, quem puder conversar, né, nessa orientação ao vivo na próxima semana, a gente pode ver juntos também, né? Conversar assim às vezes é mais fácil do que ficar mandando e-mail, né, gente?
Eu acho que sim, Nicole. Deixa eu conferir aqui. Porque como tiveram algumas pessoas que não conseguiram entregar, eu acho que eu pus pra semana que vem. Vamos até as 20h50. Pronto. Aí acho que agora, quem não conseguiu ver a aula vai entender direitinho. Bom, gente, eu acho que rendeu bastante. Esse novo formato eu gostei mais. Acho que a gente fica mais tranquilo, né? É isso mesmo. Ah, gente, hoje gostei mesmo. Acho que foi bem bom. As duas aulas, assim, com coisas diferentes, acho que foi mais leve para todo mundo. Bom, então, gente, por hoje é isso, né? Mas o questionário vale pouquinho, Vitória. Vale só um ponto. Fica tranquila. Raiane, eu tô aceitando só fazer, mas quando você adiciona nos seus trabalhos, é, dá uma sensação de dever cumprido maior para você, porque aí ele não aparece pendente, né? Mas como é no formulário, eu consigo acessar ele sem você adicionar nos seus trabalhos também. Conseguiu, conseguiu. O seu já tá até devolvido. Anota. Ah, tá. Então é isso, né, gente? Vamos relaxar um pouquinho agora e a gente se vê pessoalmente na semana que vem. E qualquer coisa, a gente se vê também por mensagem, né? Eu vou ver se deu certo a gravação e aí eu conto pra vocês no compartilhamento do vídeo se a coisa vai funcionar. Então, boa noite pra todo mundo, boa semana e até a próxima. Boa noite, gente. Tchau.